muitas pessoas me procurando também, porque tem aquele imóvel lá que o vô, a mãe, o parente faleceu já faz uns 10 anos e nunca mexeram com documentação. E o que acontece? As pessoas estão correndo para fazer isso antes da reforma tributária, porque tem aí uma situação que provavelmente vai alterar a alíquota de tributo disso daí. Então, assim, de herança? De herança, exatamente. O imposto, que é o ITCMD, né? O Imposto de Transmissão, Causa Mortes, Doação. Ele provavelmente vai sofrer uma alteração. Então, imóvel... provavelmente eles vão escalonar, né? Imóvel até 200 mil, vamos supor, 2%. De 200 a 500, 4%. De 1 milhão a 2 milhões, 8%. Então, ele vai sofrer uma alteração. É bem provável que isso aconteça. Então, e já existe esse escalonamento? Já? Não. Hoje ainda por exemplo, não. Se eu receber uma herança de 200 mil e o meu vizinho receber uma herança de 1 milhão... É o mesmo 4% que você vai Sério, pagar hoje, cara? é limitado a 4%, né? O valor mas do é imposto. injusto, né? Não sei. Minha cabeça. Acho que é injusto. E é injusto para quem está recebendo 200 mil. Mas vai pagar 8, né? Mas é proporcional, Assim... Pô, você não fez nada pra ganhar essa porra, então? Lógico, mas é herança, né? O que você vai deixar pra tatá, pra teté? Eu vou macetar tudo. O que eu sempre falo para os meus clientes, normalmente é o seguinte, quando às vezes vem lá a guia de pagamento do imposto e às vezes a pessoa acabou herdando aí um patrimônio bem significativo e tem que às vezes pagar 100 mil, 200 mil, 300 mil de imposto, só que recebeu muito mais do que isso, Exatamente. né? É o que eu sempre falo. Falei, olha, veja pelo lado bom, você não suou para construir isso. Tá caindo no teu colo. Então, assim, ainda que o tributo seja um valor elevado, mas, assim, esforço mesmo você não teve. Né? Quem trabalhou foi teu pai, ou tua mãe, ou teus avós. Mas né? eu, do outro lado, aqui é um negócio difícil de lidar. A minha mãe esse dia chegou para conversar e falou, filho, eu quero passar tudo pro seu nome. Já conversei com o meu padrasto, né, o Cláudio. Vamos passar tudo pro seu nome. Cara, é um negócio indigesto de lidar. Tipo assim, dela, só veja os documentos aí que eu faço tudo. Tipo assim, não é, mas tipo assim, parece que eu tô querendo me aproveitar. Eu falo, não, depois eu vejo. E 2 semanas, 1 mês. O filho, vê pra mim que eu quero já passar pro seu nome. Eu falo, não, tipo, parece que você tá gorando. Único, né? Hoje eu sou filho único. Hoje eu sou filho único. Por causa da pandemia, meu irmão de 28 anos faleceu. Então ficou aquele clima. Então, e era uma briga minha e do Léo. Que o Léo falando, a mãe é tua. Não, eu fico com o terreno de tá, a mãe é tua. E na frente dela brincando. E agora não tem mais como fazer essa brincadeira. A gente fica muito. Então, na hora que mexe, isso remete ao passado. Então você fica. Aí a mãe, não, veja isso aí. Você tem sua amiga advogada. E dá muita briga de família, de herança? Bastante. Dá, muita. Mas assim, quando o terreno vale 100 mil, por exemplo. Mas 5 filhos, dá briga? Então, não, eles nem pegam esse tipo de cliente. Não, mas a gente fala que às vezes o problema não é a família, é os agregados que começam... cunhado. Cunhada que fica ganhando muitas vezes eles mas têm que falou assinar, alguma coisa? E é uma coisa que se repete, né? É uma coisa que vai repetindo por família. Bastante. Né? Assim, às vezes a gente fica até pensando se de repente quando você partir daqui é melhor não deixar nada, porque parece que quanto mais você deixa, mais o pessoal briga, sabe? Pega essa aí, Silvio Santos. Pega essa aí, Silvio Santos. Você tem duas filhas? Vocês têm 2 filhas? Sim, temos 2 filhos, é um casal. Mas assim, é aquela história, é difícil, né? Porque assim, você às vezes tem 2, 3 herdeiros ali, daí já tem a esposa, o marido, que daí já cada casal desse já é um núcleo familiar que já pensa diferente. Então assim, daí, claro, não vamos perder a fé na humanidade, né? Existem inúmeros casos que a gente faz também que tá tudo certo, os irmãos uns 2%. Super bem. Porque assim, assim, não tem um percentual maior, que as pessoas ainda tratam as coisas meio que no fio do bigode, sabe? No acordo verbal ali, a coisa flui tranquilamente entre todos os irmãos. Mas assim, quando dá problema mesmo, aí entra naquela história ali, é briga de 5, 10 anos. Eu já tinha combinado com o meu irmão e eu apanhei mais. Eu tinha combinado com o Léo o seguinte, não, apanhei mais, eu tenho que receber mais. Era combinado com o Léo. E não, eu que apanhei. Eu falei, você nem apanhou, moleque. Então, então você fica com a mãe e eu fico e era a nossa brincadeira. E rola isso mesmo de briga. Sim. Eu vejo Cara, vários casos. E daí o advogado fica no... Eu não sei se teria... Aconteceu um negócio, um vizinho, um amigo meu. Um amigo meu. Do amigo do cunhado. Tiraram a pessoa. Eram 4 irmãos. E uma das irmãs morava lá. Aí... Os irmãos brigaram com essa irmã que ela morava lá. Ela cuidou dos idosos até falecer.
Aí dois irmãos, pra fazer birra, foi lá e colocou uma sobrinha pra morar lá. No dia do acerto, e essa sobrinha, o pai dela tinha morrido. Então ela virou herdeira. No dia do acerto, o pessoal fechando o caroço, não sei o que, ela virou e falou assim, eu tô devendo a água, a luz aí do terreno, tudo, mas eu não queria estar lá. Eu fui lá porque vocês me colocaram lá porque vocês estavam brigados com a fulana. Fechou o caroço. Falei, cara, e ela foi legal, né? Porque ela falou, vou falar a verdade pra vocês. Então eu tava bem na minha casa, eu vim aqui pra poder, você queria ferrar ela e botou eu aqui. E daí fecha o caroço, coitada da corretora, a corretora ficava no meio, a corretora tava vendendo imóvel. Sim. E puxa pra lá, e puxa pra cá. Então eu imagino um advogado no meio dessa briga, porque aí puxa vocês pra conversar e vocês têm que defender um lado, não sei como funciona, se é assim ou você tem que ver de cima, como é que funciona isso? Pode cada um contratar um advogado pra... Pode falar. Falar isso. Você é parte da familiar, ele adora falar, deixa ele. Na parte familiar. Não, pode cada um contratar um advogado, pode dois contratarem um advogado, vamos supor de 5 irmãos, ou todos contratarem um só. Então, cada um quer defender o seu interesse, né? Expõe a sua maneira. O que a gente faz, a gente analisa, avalia e expõe todos o que pode dar certo e o que pode dar errado, né? Mas tem clientes que falam assim, nossa, esse cliente está sendo muito filha da puta com o outro. Não, acontece, mas a gente expõe, a gente tenta sempre... Daí você tenta convencer teu cliente, né? Tipo assim, olha, a gente expõe... Porque se vai pra justiça, não somos nós que vamos decidir, né? Será um juiz. Vocês querem mais um suco aí? Não, tá tranquilo aqui, o meu eu tô com... Entendeu? Então, aí é o juiz que vai acabar decidindo a vida de todo mundo. Então se vocês não chegam... Há um risco de... Mas tem gente que faz coisa errada, né? E a gente fala, você tá fazendo errado, pode acontecer isso, isso e isso. Então, se você agir dessa outra maneira, talvez seja dessa forma, entende? Uhum. A gente sempre tenta dar... a gente sempre expõe o que dá certo e o que dá errado, né? A gente nunca deixa o nosso cliente... Ai, mas será? E daí acontece... mas você não me avisou. Não, a gente avisa. Né? Se você fizer isso, vai acontecer isso. Pode acontecer isso. O nosso papel é alertar sobre as possibilidades, né, das consequências daqueles atos que ele vai praticar, né? Então, nem sempre a decisão cabe a nós. Na verdade, quase nunca a decisão é nossa. A gente sempre fala, você tem esse caminho A, B, C ou D. Você escolhe, cada um vai ter a sua consequência, né? Então, e da mesma forma como você perguntou ali, quando você orienta uma pessoa, no caso de um inventário, mas você está sendo desonesto com o teu irmão, não sei o quê. Isso, assim, dentro do que a lei ela prevê, a gente orienta o cliente também nesse sentido. Fala, olha, isso que você está pedindo aqui, dificilmente a gente vai ganhar. Mesmo que a gente entre com uma ação, a justiça não vai te dar isso que você está pedindo. Vamos ceder aqui um pouquinho ali e resolve. Eu conheço um caso, vou falar uns casos, do cunhado do meu vizinho, que ele morou na casa dos pais, desde então ele casou e ficou morando na casa dos pais. A mãe dele morreu, tá? E quando a mãe dele morreu, fomos fazer o inventário da parte da mãe. E ele só assinaria o inventário da parte da mãe se condicionou. Primeiro que não pode, eu acredito que não pode, porque é um direito dos outros filhos, né? Ele condicionou se o pai, que era o meeiro, que estava separado da mãe, doasse para ele como forma de indenização de ele morar de graça na casa sem reclamar, sem reclamação dos pais. Sim. Então, já aconteceu isso. E da advogada, no caso, mandar, eu imagino que tenha sido bem constrangedor para ela, porque era um pedido de tipo assim, esse filho vai pedir indenização do pai por ter deixado ele morar de graça na casa do pai, né? E, então, são casos assim que, nossa, como advogado, eu ia xingar o cara. Entendeu? Eu não ia aguentar. Mas talvez a advogada tenha alertado. Mas acontece casos assim de coisas absurdas que você fala assim, putz, olha o que o cara tá me pedindo. Assim, a vantagem de, às vezes, você ser dono do teu próprio negócio é esse poder de você decidir o tipo de processo que você pega ou não, né? Quando você é funcionário de uma banca grande, não dá pra escolher. O chefe chega e fala, nós vamos fazer isso aqui, pronto, você tem que fazer, acabou. Não está satisfeito, pega a tua mala e vai embora, né? Normalmente é assim que funciona.